uma boa noite, né? E possamos retirar desse ensinamento que a gente traz hoje tudo aquilo que a gente precisa, né? Para a gente formar a nossa consciência a respeito do céu, né? Essa é a proposta. O título já diz alguma coisa, né? Já remete ao céu. E é interessante quando a gente fala do céu, que nós, os espíritas, não é que nós não acreditemos no céu, mas nós saímos fora daquela posição religiosa antiga, né, de que existe um céu, que existe um inferno e que existe também um purgatório intermediando isso aí, né? Então, ou você é bom e vai para o céu, ou você é mau e vai para o inferno após a morte, ou então, após a morte, você pode ir também para um lugar mediano, né? O tal do purgatório. E é exatamente sobre isso que a gente tem trabalhado ultimamente para dissuadir essas ideias que estão vindo, né, do catolicismo antigo, do cristianismo antigo, de que há um lugar de prazer e um lugar de sofrimento após a morte. Então, Humberto de Campos, sabiamente, vai fazer uma mensagem aonde ele coloca aí alguns personagens que estão acreditando ainda na possibilidade do céu após a morte. É muito interessante porque a gente se vê em algumas passagens e a gente vai se perguntar, será que é o céu que eu estou construindo? Será que eu estou construindo esse céu? Será que eu estou construindo um lugar melhor para eu estar após a morte? Essa é uma preocupação, né? Principalmente do espírita, que tem um pouco de conhecimento e vai saber que a gente vai estar no lugar que a gente se encaixa, né, no após a morte. Então, saber para onde a gente vai, é só a gente fazer uma análise profunda do que a gente faz, né? De como a gente tem agido nessa reencarnação. E de acordo com o nosso procedimento, de acordo com as nossas atitudes e ações, certamente estamos plantando algo parecido no após, né, vida corpórea, né? Plantando, construindo alguma coisa no além-túmulo. Então, é essa ideia que o Humberto de Campos traz, né? De a gente retirar aquelas falsas ideias de um céu, de um paraíso, e assumir a realidade, né? Como deve ser. Então, tá, pode passar, Kelly, por favor. A gente vai começar com introduzindo um assunto sobre a evolução humana, esse falado pelo Emmanuel. É uma mensagem que o Emmanuel escreve na introdução do livro O Mundo Maior, de André Luiz, né? E lá o Emmanuel vai escrever essa mensagem, olha, na jornada evolutiva. Dos quatro cantos da Terra, diariamente partem viajores humanos aos milhares, demandando o país da morte, né? Diariamente vai morrendo pessoas, né? Desencarnando. Vão-se de ilustres centros da cultura europeia, de tumultuárias cidades americanas, de velhos círculos asiáticos, de ásperos climas africanos, procedem das metrópoles, das vilas, dos campos, das Américas também, não é? Raros desses que partem constantemente, né, buscando o reino após a vida, raros viveram nos montes da sublimação, vinculados aos deveres nobilitantes. A maioria destes constitui-se de menores de espírito, em luta pela outorga de títulos que lhe exalta a personalidade. Então veja que o que o Emmanuel está falando, que diariamente muitos partem em direção ao mundo espiritual, né? A gente sabe que a gente está retornando ao mundo espiritual. A gente vai viver um certo período aqui reencarnado, né? E depois nós volvemos ao mundo espiritual. Só que ele está dizendo de um grupo de grupos, né? Que ele está dizendo de cidades americanas, de velhos círculos da Ásia, quer dizer, do continente inteiro. Muitos estão esperando que após a morte lhe seja entregue essa outorga, né? Seja otorgada títulos, né? E que esses títulos possam trazer para eles, né, uma recompensa lá no mundo dos mortos, né? O além-túmulo. Então, ele está chamando atenção para isso, porque tem muitos ainda que convivem conosco, que fazem parte de várias escolas religiosas, que ainda acreditam nessa possibilidade, né, de quando desencarnar, estarão ou herdarão um reino de paz e de tranquilidade, né? Então é isso. Pode passar.
diz ele que esses homens não chegaram a ser homens completos. Muitas vezes acomodaram-se com os vícios de toda sorte, demorando voluntariamente nos trilhos da insensatez. Esse muitas vezes é estranho, né? Mas é muitas vezes mesmo, né? Não está escrito errado, não. É muitas vezes acomodaram-se com os vícios de toda sorte. O que ele está dizendo? Que as pessoas estão vivendo, mas eles não conseguem chegar ao amadurecimento espiritual, né? Ele está dizendo que não chegaram nem a ser homens completos, no sentido de se completarem, de se autoconhecerem, de desenvolver uma consciência de si mesmo e de se sentir completos, né? Então, a grande maioria dos homens que demandam, que estão indo, que voltam ao plano espiritual, ainda continuam infantis, em se tratando de espiritualidade, né? Infantis em se tratando do desenvolvimento do espírito aqui na Terra. Então, muitos chegam ainda em condição de infantil, né? Espiritualmente falando. Quer dizer, não sabe o que está acontecendo, né? Não amadureceu bastante para compreender aquilo que ele vai encontrar depois da morte. Apesar disso, diz o Emmanuel a respeito desse grupo que se preocupa com títulos, se preocupa com a questão do ter, né? E não da questão do ser. Apesar disso, porém, quase sempre se atribuíram a indébita condição de eleitos da providência. E, cristalizados em tal suposição, aplicavam a justiça ao próximo, sem se compenetrarem das próprias faltas, esperando um paraíso de graças para si e um inferno de interno tormento para os outros. A gente ainda vê isso, né? Os mais antigos, principalmente, que passaram pela escola religiosa, entendem bem isso daí, né? Que a gente foi criado com uma cartilha, era assim, você tem que fazer o bem, né? Você tem que fazer o bem, você tem que ser bom, você tem que ser isso, ser aquilo, e muitas vezes até, nas gerações passadas, as pessoas demonstravam, né, uma certa passividade, uma certa tranquilidade, uma certa santidade, mas de forma externa, né? Quantos passaram pelas religiões cristãs do passado e otorgavam exatamente uma vestimenta, um título que não mereciam. Então, a questão da história da Igreja Católica, por exemplo, a gente vai lá nos primórdios da construção da Igreja, do cristianismo que a gente conhece hoje, e você vai ver que pessoas sem nenhum nível moral, nenhum crescimento moral, assumiram a condição de representantes de Jesus aqui na Terra, né? A questão do papado, do bispado, de representantes de sacerdotes durante a Idade Média, principalmente, né? Que ficavam mais preocupados em ostentar um título, em pertencer à corte cristã, né? À corte romana, à Igreja Romana, do que realizar algo que pudesse ser de proveito lá no além-túmulo. Então, acreditavam, e muitos acreditam ainda, na questão do céu, né? Em fazer o bem, em ser bom, porque sendo bom você vai herdar o céu. E todo mundo acha ótimo isso aí, né? Isso é uma questão de costume, né? Você acostumou ou costuma-se pensar que quando você desencarnar, você vai estar no céu, né? Ou, então, pelo menos que você vai passar pelo purgatório. Então, essa ideia ainda é muito presente na vida da gente, né? Às vezes, até no meio espírita mesmo, né, pessoas, né, se referem ao céu sem perceber, né? Muitas vezes, meu Deus do céu, eu gostaria que a minha vida deixasse de ser um inferno e passasse a ser um céu, né? Fazem essas analogias assim dessa forma, né? Quer dizer, intimamente as pessoas ainda acreditam em céu e inferno, né? Principalmente quando fala que a vida está no inferno, principalmente, né? Então, quer dizer que a ideia ainda está cristalizada na gente. E é isso que o Emmanuel quer dizer. Por mais que a gente aprenda que não existe esse inferno de fogo, que foi descrito lá pelos gregos, depois pelo Dante Alighieri, e não existe esse inferno. E também não existe os campos elíseos, que é o tal do céu lá dos gregos, né? Então não existe, mas existe sim lugares que a gente pode construir, né, que seja de paz e de tranquilidade a partir das nossas ações, né, do nosso desenvolvimento espiritual, do nosso crescimento espiritual. Então pode passar, Kelly.
Então, é isso. Então, ele está dizendo exatamente dessas questões, né? Isso é o Emmanuel na mensagem, na jornada evolutiva. E a mensagem nossa, então, tem tudo a ver com aquilo que o Emmanuel falou, né? Que as pessoas vão chegando ao plano espiritual ainda em condição de espíritos infantis, né? Sem conhecimento da verdadeira realidade espiritual. E é isso que o irmão X, né, o Humberto de Campos, vai querer dizer para nós com essa mensagem, chamada As Portas Celestes. Pode passar, Kelly. Olha lá, contando a história. Um grupo de desencarnados a vaguear nas esferas inferiores. A vaguear nas esferas inferiores. Não é superior, nem intermediário, inferiores. Integravam-no alguns cristãos de escolas diversas, estranhando a indiferença do céu. O que ele quer dizer com isso? Não era exatamente aquilo que eles estavam esperando, né? Olha, um grupo de desencarnados de várias escolas religiosas, né? De várias escolas cristãs, né? Pensavam ele assim, onde estavam os anjos e tronos, os arcanjos e gênios do paraíso, que não se apresentavam para recebê-los? Em torno daquele grupo, sempre a neblina espessa, a penumbra indefinível. Onde o refúgio da paz? Onde estava aquele refúgio que eles acreditavam da paz? O abrigo da recompensa. Isso aí é terrível, né? Onde está o refúgio da paz e o abrigo de recompensa? Olha como que eles estavam equivocados, né? Com a própria questão pessoal, né? Como que eles estavam enganando e enganados, né? No mesmo tempo, enganando a si mesmo, enganados pelas escolas religiosas. E aí ficaram ali, né? Esperando o anjo aparecer, esperando que os arcanjos viessem, que o próprio Jesus viesse recebê-los, né? E ficaram ali durante muito tempo. Longos dias de aflição em jornadas angustiosas. E isso aí não é só nessa história, não, né? Quem lê as obras do André Luiz, e também lá do Manuel Filomeno, né? Essas obras escritas pelo Manuel Filomeno, pelo Divaldo, e essas do André Luiz, né? Escrita pelo Chico, você vai ver que lá do outro lado da vida existe uma diversidade enorme de situações em que se encontram os espíritos, né? Cada um vai se encaixar aonde lhe é devido, ou aonde ele se afeiçoa mais, né? Aonde ele se sente melhor. Então a gente vai ver grupos de pessoas boas, pessoas caridosas, mas grupos de alcoólatras, grupos de viciados, grupos de obsessores terríveis, de assassinos, né, cruéis. Então formam-se em grandes grupos ali, né, ao entorno da Terra. Mas esse grupo aí está procurando refúgio de paz, mas ele não encontra nenhuma coisa nem outra. Né? Onde que estava aquilo ali? E eles vão entrando num pensamento angustioso, de se sentir abandonado, de que não encontrar aquela realidade esperada, né? Então foram longos dias de aflição em jornadas angustiosas. A gente vê isso nas obras mesmo da espírita, né? Que os espíritos ficam equivocados, vão para lugares terríveis, né? Me lembro que uma das obras do André Luiz, não me lembro qual, acho que é Sexo e Destino, que retrata muito bem essa questão do sexo descabido, né? Desse descontrole sexual, dessa perversidade, muitas vezes presente no exercício do sexo. E aí, quando os grupos vão saindo do corpo, né? Aqueles grupos viciados, de pensamentos parecidos, né? Viciados e desequilibrados, vão se encontrar no plano espiritual num lugar exatamente como eles gostariam, né, de estar. Então, são os lugares de baixa vibração. Né? Mas são lugares angustiosos de baixa vibração, porque aqueles espíritos que compõem aquele lugar estão nessa vibração baixa. Então, quando desencarna, eles já viveram aquela vida descabida, aquela vida desvinculada de moral, e quando desencarnam, vão formar um grupo exatamente igual àqueles que eles estavam acostumados, ou que se sentem bem em estar, né? Ou seja, vão criar uma atmosfera que lhes seja propícia, né? Então, é isso que a gente vê. E agora, muitos chegam enganados, assim, né? Chegaram enganados, foram bons,
E não foram ruins, né? Não praticaram mal, mas também não fizeram bem, né? Mas foram bons. Então, fica ali esperando um momento de recompensa. Pode passar, Kelly, por favor. Aí ficaram aí naquela angústia. Né? Depois da surpresa, a surpresa que não passaram, né? Depois daquela surpresa de estar no lugar escuro, sem nenhum emissário de luz, sem nenhum espírito luminoso, depois daquela surpresa vem a revolta. É o que acontece com a gente, né? Quando a gente não consegue uma coisa, quando a gente espera que algo aconteça e não acontece, vem a revolta. É a primeira coisa que acontece conosco, né? Depois da revolta vem a queixa. Também passamos por isso, né? Ficamos revoltados com determinadas situações e depois nós partimos para a queixa, né? Porque Deus não olha, porque Deus quer, não é assim que eu queria, né? E finda a queixa, veio o sofrimento construtivo, e com esse sofrimento construtivo surgiu a prece. Vê se isso aí não é o retrato da nossa realidade, né? A gente se revolta, a gente se queixa, e a gente se debate, a gente reclama de todas as formas, mas depois de algum tempo, dentro desse sofrimento, a gente se lembra que Jesus existe, né? Que Deus existe. É o momento que o sofrimento vai nos conduzir até Deus. E a gente vê isso muito na vida da gente, né? As pessoas esquecem que Deus existe, ou que Deus, né, está presente, e que existe uma legislação divina para a gente cumprir, e nem sempre nós cumprimos, né? Pelo contrário, a gente descumpre essa legislação divina. Então, na hora que vem o sofrimento, a gente lembra de Deus, né? E depois que a gente lembra de Deus, então a gente parte para a prece. Pode passar, Kelly. Em seguida, a oração. E eis que aparece a resposta. Pode passando. Iluminado mensageiro, em vestidura resplandecente, desafia a sombra da planície, fazendo-se visível em alto cume. Quer dizer, um espírito iluminado, né, alto. Né? Ele não estava no mesmo nível daqueles desencarnados ali. Aí prosternaram-se os peregrinos à pressa. Seria o próprio Jesus? Não seria? Olha o equívoco do sujeito. E um espírito, né, um mensageiro de vestidura, de vestimenta resplandecente, e já acreditaram que fosse o próprio Jesus. Não seria? Pode passar, Miquel. Aí, ante a perturbação que os acometera, o emissário tomou a palavra e esclareceu fraterno. Paz em nome do Senhor, a quem endereçastes vosso apelo. Vossas súplicas foram ouvidas. O que desejais? Olha que lição legal essa aí, né? Como é importante a gente passar por essa parte do texto. Olha. Paz do Senhor, paz em nome do Senhor, a quem endereçastes vosso apelo. Olha, a gente aprende dentro da doutrina que nenhuma oração fica sem resposta, não é? Nenhuma oração fica sem resposta. Pode ser que a resposta demore, considerando o assunto que é levado, né, ali naquela situação. Considerando que há um momento propício para que você receba a resposta. Pode ser que seja uma resposta boa, que venha de encontro aos seus anseios, e pode ser que a resposta não seja. E aí é um problema, né? Porque você vai se cansa. Cansei de pedir a Deus para que Deus desse um jeito, mas parece que Deus esqueceu de mim, as coisas continuam assim. Então, é isso aí, né? A gente fica ali apelando, pedindo a Deus, tá? E achando que as orações não chegam até lá, achando que as nossas súplicas não são ouvidas. Mas todas as nossas súplicas são ouvidas, né? O que a gente não sabe é esperar pela resposta. A gente é muito imediatista. Então, se tem uma situação que demanda tempo para se reestruturar, é claro que a resposta vai demorar, né? Então, olha, vossas súplicas por ouvir. Que desejais? Vai passando, Kelly. Não pôde prosseguir. Aí falou um deles. Anjo celeste, pois não vês? Estamos maltrapilhos, exaustos, vencidos, nós que fomos crentes fervorosos no mundo. Olha, o sujeito com o nariz em pé. Nós que fomos crentes fervorosos no mundo. Onde se encontra o Redentor que não nos salva? Ou o príncipe da luz que nos deixa em plenas trevas?
que nós desejamos nada mais que o prêmio da luta. Olha só, né? Como o sujeito ainda está preso ao orgulho, né? O que desejamos, né? Nada mais que o prêmio da luta. Isso é muito sério, né? Porque se você está nutrindo esse pensamento, é bom desnutrir, né? É bom desconstruir esse pensamento aí, porque esse prêmio aí está, né, equivocado nessa nossa vida, né? De reencarnado. Esse prêmio, né? Nós sabemos bem que nós não temos um prêmio, nós temos a construção de algo melhor, que é feito por nós mesmos, né? É a modificação de si mesmo, é a luta contra o eu mesmo, né? Essa luta que a gente trava diariamente contra nós mesmos. Essa é a luta, né? E o prêmio não está exatamente numa outorga, ninguém vai te homenagear, né? Vai ser a conquista da paz que tanto a gente procura, a conquista da felicidade que tanto a gente almeja, mas também a conquista de sofrimento e penúria se a gente não souber construir, né, esse nosso futuro. Aí não pôde prosseguir, ondas de lágrimas invadiram-lhe os olhos, sufocando-lhe a garganta e contagiando os companheiros que se desfizeram em pranto dolorido. Então é decepcionante mesmo. Você durante uma vida inteira, né, acreditava que quando você desencarnasse, alguém ia te receber, né? O próprio Jesus viria te receber, como muitos de nós, até pouco tempo atrás, imaginávamos, né? Que quando a gente morresse, que Jesus vinha buscar a gente, que ia nos conduzir ao lugar de paz, lugar de tranquilidade, onde a gente pudesse passar a eternidade, né? E é terrível quando você chega na realidade espiritual e vê que não é nada disso. Possivelmente a gente entra em desespero mesmo, né? Ah, mas cadê o Jesus que as igrejas me ensinaram que ele iria que ensinou, as igrejas me ensinaram que Jesus iria me receber, que Jesus estaria a postos aqui para me receber e me conduzir ao paraíso eterno. Então, realmente, quando você se decepciona, você chora, né? E não pode prosseguir. Pode passar, Kelly. Aí o preposto do Cristo, né, o mensageiro, contudo, manteve-se imperturbável e considerou assim: olha, a justiça divina nunca falhou no universo. Ah, mas nós sofremos, replicou o interlocutor aliviado, e certamente somos vítimas de algum esquecimento que esperamos, olha o orgulho do sujeito, vítimas de algum esquecimento que esperamos seja reparado. Olha, ele estava equivocado, ainda estava exigindo que alguém tomasse uma providência que fosse favorável a eles, que fizesse uma reparação. Olha a quantidade de besteiras que o sujeito está falando, né? Ele não sabe o que ele está falando, ele está desesperado, né? Ele não tem ideia do que está acontecendo com ele. Aí, o ministro de Jesus não se deixou impressionar e voltou a dizer: pode passar, Miguel. Pode passar. Chegamos à metade já, viu? Pode passar, sim. Vejamos. Respondei-me em sã consciência. Quando encarnados, amastes a Deus sobre todas as coisas, com toda a alma e entendimento? Olha o que está falando, meus amigos. Olha a primeira pergunta que o emissário lá, o mensageiro, está fazendo para o sujeito. Né? Já que você quer o céu, já que você quer a companhia de Jesus, já que você espera um paraíso, já que você estava esperando, né, um lugar de tranquilidade e de paz, né, para viver eternamente, me responde algumas perguntas. Né? Me responde sã consciência. Quando encarnados, amastes a Deus sobre todas as coisas, com toda a alma e entendimento? Olha a pergunta. Ele está perguntando exatamente o quê? Ele está perguntando sobre a prática, sobre o cumprimento dos mandamentos de Jesus. Né? Lembra que lá no primeiro mandamento, que é o mandamento maior, que Jesus nos deixou, ele vai dizer assim, ó, mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Com todo o coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, e tal, 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 tal. E depois que ele fala do primeiro mandamento, ele vai dizer, e eis o segundo mandamento.
e amar ao próximo como a si mesmo. Né? Então, o que está perguntando para ele? Quando encarnados, amastes a Deus sobre todas as coisas, com toda a alma e entendimento? É a primeira pergunta. Você não está pleiteando o céu? Aí, decorrido um instante de pesada expectação, informaram todos a um só tempo, né? Uníssono. Não. Pode passar, Kelly. A segunda pergunta. Considerastes os interesses do próximo como se vos pertencessem? Novo momento de luta, luta íntima e nova resposta sincera. Não. Lembrando, mandamento maior de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Quer dizer, os dois primeiros, né, o mandamento único, e que tem dois ensinamentos, e que exige que a gente cumpra, para que a gente, né, possa se desenvolver nossas potencialidades espirituais, são exatamente os dois. É amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quer dizer, nenhum dos dois o sujeito respondeu sim. Vamos considerar as outras respostas também. Negastes a personalidade egoística, suportastes vossa cruz e seguistes o mestre? Outra situação, né? Negaste a personalidade egoísta? A gente vê que ele não negou nada, né? Ele estava ali tentando se mostrar, falando que participou de certas escolas. Cadê o mestre? Cadê o príncipe da paz? Que não via receber. Então, você vê que ele não havia negado o egoísmo, né? Esse câncer que permanece ainda em nós, né? O egoísmo, o orgulho. Então, olha a pergunta: negaste a personalidade egoística? Quer dizer, deixou de ser, de viver só para você e passou a viver para os outros? Não, né? Vamos lá para a próxima. Colocastes a vontade divina acima de vossos desejos? De novo, não. Você vai percebendo isso aí, né? Quando eu estava estudando, eu comecei a fazer essas perguntas para mim mesmo. E eu não cheguei nem na 10ª, porque a minha resposta era não. Né? A gente começa a se perguntar isso aí. Né? A gente considera o interesse do próximo como se a nós pertencesse? A gente não vai responder que sim, né? A gente pode falar mais ou menos até. Né? Pode ser que a gente responda mais ou menos, né? Nem muito não, nem muito sim, mas é mais ou menos. Mas no caso deles, especificamente, eles não pensavam no interesse do próximo, nunca pensaram, né, em nada que não fosse a eles mesmos, né? Aí seria essa personalidade egoística. Colocastes a vontade divina acima de vossos desejos? Não. Então fica difícil, né? Você vê que as perguntas são objetivas e as respostas para essa negativa é cruel, né? Que não traz nenhum benefício para aquele sujeito. Você imagina você colocado num lugar, né? Não estou dizendo que seja um tribunal, né? Nem aí é um tribunal, né? Na verdade, é só um espírito que está perguntando para eles se cumpriram determinadas tarefas que deveriam cumprir enquanto encarnados para poder pleitear o céu que eles tanto queriam. Não tem nada de especial, né? É só um comentário que esse mensageiro está fazendo. Ele não está inquirindo, ele não está, né, julgando, né? Ele está querendo que as pessoas reflitam, né? Está levando eles a uma reflexão. Né? A gente vai ver isso lá no final, que na verdade ele não cobra, né? Ele não está cobrando, não está estimulando o sujeito, mas ele está fazendo com que o sujeito vá se conscientizando da sua verdadeira realidade, né? Não é para enganar o sujeito, nem para castigar o sujeito, mas que o próprio sujeito responda essas perguntas em sã consciência. E eu tenho um pouco de temor com isso, né? Será que eu estou cumprindo isso? Será que eu estou fazendo exatamente como a gente deveria? Será que enquanto, né, a gente está dentro desse movimento espírita, muitas vezes a gente está liderando um grupo ou liderando alguns grupos, será que a gente está agindo conforme, né, o Jesus espera que a gente haja, né? Não com um sentimento de liderança, mas de companheirismo, né, que a gente deve desenvolver, porque muitas vezes tem aquele sujeito que estuda muito, então ele assume a liderança e ninguém é melhor para ele do que ele mesmo, né? Ainda tem esse sentimento egoísta no nosso próprio meio, né? Ainda existe. E é bom que a gente faça essa reflexão, né? Se a gente está cumprindo os mandamentos como deve, ou estamos fazendo de acordo com a nossa vontade,
ou de acordo com o que o egoísmo nos estimula a fazer, né? É isso aí. Vamos lá, mais uma. Fizeste brilhar em vós, na terra, a luz que o céu vos conferiu? Não. Olha só que coisa mais interessante isso aí, né? Amor ao próximo? Nada, né? Negar a personalidade egoísta? Nada. Colocaste a vontade de Deus acima dos vossos desejos? Também não. Fizeste brilhar em vós a terra a luz que o céu vos conferiu? Não. E vale a pena a gente dar uma refletida nessa pergunta, né, que ele fez aí, fizeste brilhar em vós na terra a luz que o céu vos conferiu, porque a gente sabe, lembra que Jesus nos ensinou lá no evangelho dele, que nós somos a luz do mundo, que nós somos luzes, né? Que a gente é o sal da terra, a luz do mundo. Foi Jesus quem falou, olha só, né? Foi o próprio Jesus que deixou esse recado para nós, né? Para aqueles seguidores dele. Olha, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Que valor vai ter o sal se ele não salgar, não é? Não é com essas palavras. Mas que valor tem o sal se o sal não der sabor aos alimentos? Nenhum. Né? Que valor tem a luz se não consegue iluminar a si mesmo? Também não. Então é isso que ele está dizendo, olha lá. Fizeste brilhar em vós na terra a luz que o céu vos conferiu. Quer dizer, nem ele conseguiu fazer brilhar a luz que estava dentro dele. E isso é muito sério, né? Porque a gente, quando se coloca no lugar dele, se imagina um mensageiro ou um espírito aí fazendo essa pergunta. E a gente tem o conhecimento de que Jesus falou que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, quando alguém nos perguntar, você tem certeza que você é o sal da terra, a luz do mundo? Você deu sabor à vida de alguém? Você iluminou o caminho de alguém? E a gente responder que não? Alguém que adiantou a gente seguir 10 anos, 20 anos, 30 anos o Evangelho de Jesus, se a gente não pode colaborar com o outro, né? Se a gente não pode, pelo menos, fazer brilhar em nós a luz que Jesus nos conferiu. Lembrando sempre que Jesus falou, vós sois a luz do mundo, né? Vós sois o sal da terra. Mas que seguidor de Jesus é esse que não faz brilhar a luz, né? Então, é um jeito de chamar a atenção, porque fazer brilhar a luz que o céu vos conferiu significa despertar em cada um a luz que existe neles também, né? Quando a gente tem essa luz, ou que desenvolveu, que deixou que a luz resplandecesse, a gente vai estar ajudando a clarear o caminho dos outros. Então, não adianta você ter luz própria se você também não consegue caminhar, não consegue iluminar o caminho dos outros. É isso que está querendo dizer, né? Auxiliaste os vossos inimigos, oraste pelos que vos perseguiram, ministrastes o bem aos que vos caluniaram e dilaceraram? Não. É muito complicado, né? Vê lá o mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. E aí, quando fala de inimigo, né, vós odiaste o vosso inimigo. Então, Jesus falando, né, vós, pois ensinaste que deverias odiar o vosso inimigo. Mas eu venho nos dizer que você deve amar o seu inimigo. E aí ele muda toda a contextualização, né? A gente aprendeu lá atrás, na lei mosaica, na pena de talião, que era olho por olho e dente por dente. Então, se alguém fez mal a gente, olha lá atrás, né? Olha como é que está presente na vida da gente ainda nos dias de hoje. Se alguém te fez mal, você tem o direito de fazer mal ao outro também, né? Se alguém matou o teu filho, você tem o direito de matar o filho do outro. Se alguém te surrupiou algum bem, você tem o direito de surrupiar o bem do outro. Então, essa era a pena de talião, né? E muitas vezes confunde com a lei mosaica. Mas Jesus não quer exatamente isso, né? Não, isso aí não, isso aí chega, né? A história já tá cheia disso aí, né? Quer dizer, há 2000 anos atrás, quando ele veio para habitar entre nós, o mundo já tinha passado por todas essas leis aí de Moisés, lei disso, lei daquilo, né? Já tinha desenvolvido uma, não desenvolvido a outra, já tinham modificado as leis de Moisés, né? Não era para matar, o cara matava, não era para roubar, o cara roubava. Então Jesus falou assim, não deu certo, então deixa ela explicar uma forma mais convincente. Então ele fala, não vai falar 10 mandamentos, ele vai reduzir os 10 mandamentos em 2, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Então é isso que ele está dizendo, você pelo menos fez brilhar a luz que o céu vos conferiu, né?
Vós sois a luz do mundo. Você não iluminou o caminho de ninguém? Você não foi luz no caminho de ninguém, né? Alguém que estivesse na escuridão, nas trevas, que estivesse em situação difícil, que estivesse passando por uns momentos de dificuldade, isso que quer dizer, né? Dar a luz para alguém que está nas trevas, exatamente iluminar o caminho daquele que está sofrendo, daquele que perdeu a esperança, daquele que está perdido no abismo, né, do sofrimento, no abismo da dor, né? E ele vai cada vez mais despencando, né? A pessoa que está sofrendo, ele vai sofrendo e vai cada vez mais se aproximando do abismo. Se não tiver uma mão que segure, se não tiver alguém que sustente aquela criatura, ele precipita no abismo mesmo, né? Então, é com essa luz que a gente precisa de auxiliar o outro, né? Com essa luz que nós temos. Eu me lembro uma vez que eu estava, há muitos anos atrás, aí eu me lembro que eu estava no espiritismo, acho que estava começando, não era espírita, não me considerava espírita, não. Eu não sabia se eu era católico, se eu era espírita, o que eu era. Então, não era aquela transição, né? Eu saí de uma coisa e fui para outra e não sabia. Eu me lembro que teve uma vez, aqui no bairro Manonório, eu também, então, aqui no bairro Manonório, eu estava atravessando a ponte lá do Manonório, né, a ponte que tem perto do Bahamas ali, a ponte antiga, né, sobre o Rio Paraíba, antiga mesmo. Então, aí eu estava atravessando ali, e aí tinha um sujeito que estava ameaçando pular, né? Estava ameaçando pular para dentro do rio. Falei, esse cara quer suicidar, não é? Possivelmente ele quer suicidar. Aí eu cheguei perto dele e falei, ô moço, aqui, o senhor tem fogo aí? Quer dizer, nem fumava. O senhor tem fogo aí? Era um jeito de abordar o sujeito, né? Aí ele falou assim, não fumo não. Eu falei, pois é, mas é porque estava precisando de um isqueiro, fósforo. Ele falou assim, mas cadê o cigarro? Eu falei assim, ih, rapaz, nossa. Aí comecei a mentir mais um pouquinho, né? Não, ih, rapaz, pediu o cigarro. Mas, na verdade, não era não, eu queria conversar com ele. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Ele falou assim, eu estou aqui olhando aqui, rapaz, eu estou olhando aqui o rio, nossa, você é fundo. Aí eu falei com ele assim, você não está querendo se matar, não? Né? Porque ele tava assim, subindo já nos parapeitos ali, assim. Já. Aí ele falou assim, nossa, rapaz, eu estava pensando em pular mesmo, porque a minha vida está muito difícil, isso, aquilo, problemas com a família, com a mulher, com o filho, não funciona nada. Aí eu não sabia o que falar, porque jovem também não tinha nenhum suporte. Né? Aí eu falei com ele assim, cara, a única coisa que eu me lembro que eu falei com ele assim, mas se você fizer isso, possivelmente alguém vai chorar por você. Tinha uma coisa parecida com isso que eu falei. Mas se você fizer isso, não falei nada de lei de Deus, nada disso, nada. Se você fizer isso, não, alguém vai chorar por você. Então, quer dizer, para ele parar, antes dele cometer aquela atrocidade consigo mesmo, que ele pensasse que aquela tomada de decisão podia machucar muita gente, né? Uma mãe, um filho, um irmão, um companheiro, uma companheira, o que fosse, né? Então, você consegue... É essa hora que você tem que usar a sua luz para clarear o caminho do outro. Não é você pegando evangelho, falando que Jesus falou, que falou isso, falou aquilo, ou que existe uma pena, né, para quem comete esse deslize, ou falar de céu, de inferno, não é isso. Você tem que dissuadir a pessoa a sair dali e a valorizar a vida, né? Inclusive, até o mês de setembro que é para isso, né? Não é para você criticar as ideias suicidas, mas para você dissuadir o sujeito a não fazer, né? E para você levar a pessoa a pensar em não cometer o autocídio, aí, como o pessoal diz, né? O suicídio, é você mostrar as coisas boas que a vida oferece e dê a ele uma razão para viver, né? Não adianta você falar assim, não suicida não, porque isso aí é errado. Isso aí vai gerar uma pena maior para você lá do outro lado, no local onde ficam os suicidas, vai padecer pela culpa. Não é assim, né? Que você vai eliminar a ideia da cabeça do outro. Você vai dizer para ele, não vale a pena fazer isso, porque você não tem o direito de fazer isso. A vida é algo sagrado que foi dado a você para que você possa crescer, possa evoluir, possa se melhorar enquanto espírito, né? Possa fazer algo em prol do outro, algo em prol do mundo que você está
né, está convivendo aí, com o mundo que você está convivendo, que te cerca. Então, é mostrar as coisas boas para ele. Não vale a pena suicidar por conta disso. Existem coisas boas também, né? Existe uma família, existe uma pessoa que te ama, né? Então, é isso. Então, quando diz, olha, você tem que fazer brilhar a sua luz, é exatamente isso, né? É ajudar as pessoas a desconstruírem essas ideias ruins, esses pensamentos ruins que levam à loucura, que levam à auto-obsessão e depois à obsessão, né? É tentar dissuadi-los e a fazê-los sair dessas ideias mesmo, né? Isso é fazer brilhar a luz dele, né? Não é criticar, não faça isso, porque está errado. É mostrar para ele o que tem de bom, né? Na vida dele. Auxiliastes vossos inimigos, orastes pelos que vos perseguiram, ministrastes o bem aos que vos caluniaram, disseram, não, então está fora, né? Pode passar, Kelly, por favor. Perdoaste 70 vezes 7 vezes? Não. Fostes fiéis ao Pai até o fim? Não. Olha a questão do perdão. Lembra que Pedro perguntou para Jesus assim, era costume dos judeus, da lei lá de Moisés, você perdoar até 4 vezes. Até 4 vezes. Era a lei de Moisés. Até 4 vezes você deve perdoar. Aí o Pedro, querendo mostrar conhecimento, vai chegar perto de Jesus e vai acrescentar, né, mais umas vezes aí. Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes? Na realidade, era a lei dos judeus, era até 4. Aí o Pedro fala, bom, eu vou pegar Jesus, vou mostrar o quanto eu sou caridoso, né? O quanto eu sou tranquilo e sábio, né? Então a gente deve perdoar até 7 vezes? Aí Jesus falou com ele assim, não, Pedro, não é até 7 vezes, não. Até 70 vezes 7 vezes. Quer dizer, quebrou o galho do Pedro, né? Ele achou que estava fazendo uma vantagem, que ele ia falar algo que fosse surpreender Jesus, no entanto, Jesus o surpreende. Não, 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 não é até 7 vezes, não. Até 70 vezes 7 vezes. Então, é a pergunta que vai ser feita. Olha, perdoar 70 vezes 7 vezes? Né? Quer dizer, o mandamento está aí, né? Amar a Deus, perdoar os seus inimigos, amar o próximo. Então, também não. Pode passar, cara. Venceste os dragões da discórdia e da vaidade? Não. Pode passar. Carregastes a cruz, carregastes as cargas uns dos outros? Não. Pode passar. Aí o mensageiro, depois das 10 perguntas feitas, o mensageiro fixou o benevolente gesto com as mãos e, mostrando o olhar mais doce, observou, depois de uma comprida pausa, se em 10 lições do Divino Mestre não aprendeste nenhuma, com que direito invocais o seu nome? Acreditais, porventura, que ele nos tem ensinado algo, então? Olha só o chamamento dele aí. Acreditais, porventura, que ele nos tem ensinado algo, então? Aí você vai se perguntar, e como é que eu estou dentro desse cumprimento dos 10 mandamentos aí, né? Desses 2 mandamentos, que resumidamente encaixam os 10 mandamentos da lei de Deus lá do Moisés, que é o amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Então, a gente tem feito isso, né? A gente tem cumprido esse mandamento, a gente tem amado a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Né? Então, é difícil responder uma questão como essa, né? Aí você vai falar, mais ou menos, né? Eu lembro, amo mais ou menos Deus, amo mais ou menos o próximo, né? É a resposta que a gente dá. A gente ama mais ou menos Deus, mais ou menos o próximo. Mas não é o mais ou menos que Jesus quer que a gente ame, né? Não é mais ou menos. Quer que a gente ame de uma forma integral, né? Que seja amor mesmo, de verdade, né? Que a gente entenda que esse amor aí não é você se dar por completo, né? Você abdicar dos seus direitos, das suas possibilidades em prol do outro, mas ajudar o outro a crescer também, né? Porque às vezes o pessoal acha que fazer o bem é você deixar de viver em função de uma outra pessoa. Não é assim, você vai viver e vai ajudar que o outro viva também, né? Você não vai morrer para que o outro viva, mas você vai viver juntos, né? Você vai estimular o outro a viver juntos, a viver bem com seus ensinamentos, com a luz que você tem,
e que você pode oferecer para o outro, que ainda está mergulhado em trevas, e dessa forma possa fazer com que o outro também busque a luz que está dentro dele, né? Esse é um trabalho difícil, porque a gente não consegue ajudar o outro se o outro não quiser ser ajudado, né? Então, o nosso compromisso com o outro é exatamente fazê-lo refletir sobre si mesmo e que ele descubra em si a luz que ele traz, da mesma forma que nós descobrimos a luz que Jesus nos deu, né? Então, é aquele que descobre a luz, vai e ajuda o outro a descobrir a sua própria luz também, né? Ou seja, se você tem luz, você vai ajudando a iluminar o caminho por onde você passa. É difícil? É muito difícil. Mas que valor tem se a gente segue o Cristo e não faz resplandecer a luz que está dentro de nós, né? Qual é o sentido disso aí? Não existe, né? Se Jesus é a luz do mundo, se ele habita em nós, precisamos de também iluminar o mundo. Pode passar, Kevin. Aí os infortunados puseram-se a chorar. Imagina o desespero dele, né? Chorar com mais força. E um deles objetou: o que será de nós? Quem nos socorrerá? Parece um Chapolin colorado, né? Quem nos socorrerá se tínhamos crença verdadeira? Aí está um grande erro, né? Essa questão da crença verdadeira. A gente vive num mundo cheio de religiões. Elas variam, né, com matrizes africanas, matrizes gregas, matrizes italianas, né, católicas, protestantes e russas e islâmicas. Então, você vê que você vive num mundo cheio de religiões e crenças, né? Então, olha o que ele está dizendo. Quem vai nos socorrer se nós tínhamos uma crença verdadeira? Qual era a crença dele, né? Ele falou que eles falaram que participaram de várias escolas cristãs, né? Então, como é que ele sabe que a crença dele é verdadeira? Como é que eu sei que a minha crença é verdadeira? Nós não estamos falando de espiritismo, nós não estamos falando de doutrina. Nós estamos falando da minha crença. Eu posso estar dentro do espiritismo e não acreditar naquilo que o espiritismo traz. Eu posso continuar acreditando nas minhas ideias, nos meus princípios e deixar os princípios do espiritismo de lado. E nem por isso deixo de ser espírita, né? Então, olha só, mas aí que está o equívoco. Quando você desencarna, você chega naquela questão lá, olha, o que vai acontecer comigo, né? Por que eu estou assim? Por que eu estou passando por essa situação difícil? Se eu tinha uma crença verdadeira. Aí, mas qual é a crença verdadeira? Essa é a pergunta que a gente faz, né? Qual é a crença verdadeira? Eu sou espírita, então o testemunho de Jeová está errado, né? O adventista está errado, o católico está errado, né? Olha como é que a coisa é profunda. Porque a gente não pode medir o outro pela nossa crença. Porque ele também acredita, a forma dele ele acredita. Vai dizer, por exemplo, dos índios, por exemplo, que não têm catolicismo, não são católicos, né? Eu tive numa aldeia de Pataxós e em nenhum momento eles falaram de Jesus, mas eles falavam lá do jeito ele vive de acordo com o que eles podem fazer de bom. Aí você vai falar, está errado? A crença dele era certa, era errada, né? O que caracteriza a verdadeira crença? A gente que é espírita já devia saber, né, que a verdadeira crença é aquela de você acreditar em Deus e fazer o bem para o próximo. Essa é a nossa crença, né? Então, ele está dizendo, mas o que vai ser da gente se a gente tinha uma crença verdadeira? Aí sim, tornou representante do Cristo. Não contesto. Entretanto, como interpretar o possuidor do bom livro que nunca lhe examinou as páginas? O que adianta você ter conhecimento religioso, conhecimento do Evangelho, conhecimento da doutrina espírita, se você não coloca em prática? Se você não materializa a sua crença? Pode passar, Ken. Como definir o aluno que gastou as possibilidades e o tempo da escola sem jamais aplicar as lições no terreno prático? O que adianta você ter feito escola, ter feito faculdade, ter feito cursos daqui e dali, se você não coloca o seu aprendizado em prática, né? E mais, em prática a favor do outro? Então, o que vale isso, né? O que vale aprender? Hoje a gente coloca na situação de nós que estudamos o Evangelho. O que adianta a gente saber tudo de Evangelho? O que nos adianta saber sobre a doutrina espírita, dominar a nossa fala, de saber o quanto nós sabemos, se a gente não pode ou
não faz, né, uma modificação daqueles que estão do nosso lado. A gente não torna esse mundo melhor. Eu sempre lembro da Joana de Anjos, dos ensinamentos da Joana, que fala do mundo de regeneração, né? É ela que trabalha muito a questão do planeta de regeneração, né? O mundo da regeneração. E eu sempre que alguém fala de regeneração, eu falo assim, pois é, mas a gente está num planeta de provas e expiação, né? Expiações. E a gente quer chegar no planeta de regeneração, né? Que a gente atinja esse patamar de regeneração. Mas a coisa não vai ser passe de mágica, né? A gente não vai mudar de uma coisa para outra, como muitos pensam. Estou doido para a gente entrar no planeta de regeneração. Acho que isso aí é um passe de mágica, né? Que a gente vai dormir no provas e expiações e vai acordar no regeneração. Não é, né? Existe todo um trabalho de construção dessa regeneração. Esse planeta de regeneração, né, esse plano regenerado, só vai acontecer a hora que os habitantes do planeta tiverem se regenerado, né? Se tiverem modificado o seu jeito de ser. Se a gente não modificar o jeito de ser, nunca o nosso planeta vai ser regenerado, né? Pelo contrário. Então, é isso que as pessoas não sabem. A interpretação, muitas vezes, é errada, né? Então, você tem todo o contexto, todo o conhecimento, toda a sabedoria que o Cristo pôde nos deixar e o Espiritismo divulga e nos faz entender. Mas o que adianta saber disso tudo se a gente fica preso dentro de casa e não pratica esses ensinamentos, né? Porque o outro não quer saber se você sabe o Evangelho ou não. O outro, às vezes, tem necessidades que não depende do seu conhecimento do Evangelho ou de qualquer filosofia seja. Ele depende das suas mãos estendidas, né? Então, não importa a sua crença, né? Quando você precisa de fazer o bem. Quer dizer, colocar a sabedoria no terreno prático. Não adianta você ter só conhecimento. Anjo bom, contudo, nós já morremos, olha a consciência. Anjo bom, contudo, nós já morremos na terra, acrescentou a voz triste do irmão desencarnado, entre a aflição e a amargura, né? Dois sentimentos terríveis, a aflição e a amargura. Aí o mensageiro, porém, rematou com serenidade. Pode passar para nós. Voltai e aprendei. Não existe outro caminho para a distração voluntária. Olha como é sério isso aí. Voltai e aprender. Quer dizer, volta lá, reencarna, né? Não existe outro caminho para a distração voluntária. E isso é muito triste, quando você fala assim, cara, eu errei porque eu distraí. Lembra que a gente era criança e a gente tinha coisas para fazer, né? Tinha umas regras para cumprir dentro de casa. E quando a gente descumpria aquelas regras, né? As regras da família, ou os ensinamentos dos nossos pais, a pessoa fala, você anda distraído, você não cumpre o que você está fazendo, que distração é essa, né? Aí você vê uma pessoa que trabalha numa empresa, por exemplo, numa máquina, às vezes machuca o dedo, é uma distração, né? A pessoa distraiu por algum momento, ele saiu do foco. Então, o que os espíritos querem dizer é isso, que o problema não é você passar por determinados problemas, o problema é você perder o foco, né, do Cristo. Muitas vezes a gente passa por determinadas situações dolorosas e difíceis, e nesse meio aí a gente vai perdendo o foco, que é Jesus, né? Aí as coisas vão complicando cada dia mais. Porque ao invés de você passar pela situação, mas focado em Jesus, né, ligado nele, nós vamos passar por isso, nós vamos conseguir solucionar esse problema, vamos conseguir sair dessa situação difícil. Então, se você manter esse foco, ótimo. Mas quando você perde o foco, aí você entra em desespero, né? Você distrai, você começa a pensar, né, nas coisas ruins e vai distraindo, você vai se perdendo, vai perdendo o foco, né? Então, aí, nesse instante, que ele já não sabia o que fazer mais, o enviado tornou o plano de onde viera, enquanto os peregrinos, ao invés de prosseguirem viagem para mais alto, obedeciam ao impulso irresistível que os conduzia para mais baixo, né? Ou seja, né, para quem queria chegar no céu, né, para quem estava exigindo, né, a presença do príncipe da paz,
alguém que queria viver eternamente no campo dos campos elíseos, né, de paz eterna, retorna para o plano espiritual, mais difícil ainda. É o que acontece com a gente, né? Então a gente não deve se enganar, não deve se achar melhor porque está nessa ou naquela condição. Muito pelo contrário, né? Às vezes a gente se engana, a gente se equivoca com a nossa própria situação. Então não adianta achar que a gente vai para o paraíso, né? Vamos para o nosso lar. Não importa, né? O que importa é que a gente vá trabalhando para construir o bem aqui na Terra, a partir de nós mesmos. Então não tem que ter outra preocupação. Se eu vou para o céu, se eu vou para cá, se eu vou para lá, se eu vou para o nosso lar. Não tem que ter essa preocupação. A preocupação nossa é aquela preocupação do Cristo. A gente tem que fazer a mudança do mundo, né? A gente tem que ser luz na vida daquelas pessoas que estão do nosso lado. Então essa deve ser a nossa preocupação, né? O nosso foco. Não é pensar na recompensa e nem pensar o quanto isso vai trazer de benefício na nossa vida pós-morte, né? Então, sair dessa situação de conforto. A gente acha que sendo espírita e fazendo bem, que o nosso lar está garantido para nós. Quem estuda a doutrina mais aprofundada, principalmente nas obras do André Luiz e do Manuel Filomeno, vai saber que existem infindáveis planos espirituais, né? Infindáveis. Você não sabe quantos planos espirituais existem. Cada um abrigando aquelas pessoas que vibram de acordo com a constituição daquele planeta. Então, existe lugar para todo mundo, né? Para o mal, para o bom, para o mais ou menos. Né? Existe um plano espiritual que vai abrigar cada um segundo as suas intenções e a sua qualidade vibratória. Então, para onde a gente quer ir? Né? Essa é a pergunta. A gente quer ir para onde, na verdade? Se você almeja um plano maior, um plano melhor, em ter paz, né? na sua consciência, quando desencarnar, então você precisa de construir isso agora, né? Esse céu que a gente quer tanto tem que ser construído agora, enquanto a gente está vivendo, né? O céu do futuro vai ser construído agora, no presente, né? Então, é essa consciência que a gente tem que ter. Passa para nós, por favor, para a gente finalizar. Não percais tempo. Diariamente, milhões, aí o Emmanuel falando, diariamente milhões de almas humanas abandonam a carne e tornam a ela no aprendizado da verdadeira vida. Quem morre no mundo grosseiro perde apenas a forma efêmera, a forma transitória, né? O que importa no plano espiritual não é o interromper ou o recomeçar da experiência, e sim a iluminação duradoura para a vida imortal. Diz lá o conselho dele, não percais tempo buscando novos programas, quando nem mesmo iniciastes a execução dos velhos ensinamentos. Aprendiz algum tem o direito de invocar a presença do mestre de novo, antes de atender às lições anteriormente indicadas. Então, ficou aí a lição para nós, né, que a gente reclama tanto, né, muitas vezes. Então, a gente nem sequer cumpriu os primeiros compromissos abraçados nessa reencarnação. Está cheio de coisas para serem cumpridas e serem trabalhadas, mas a gente está se importando com o plano espiritual. Se eu vou para o plano espiritual melhor, se eu vou para o nosso lar, se eu vou qual umbral que eu vou, se eu não fizer o bem, né? Então a gente fica tão preocupado com a vida além da morte, né? Que a gente esquece de viver a nossa vida e de buscar aquilo que a nossa reencarnação traz de bom para nós, né? Em termos de evolução, de crescimento individual, né? De poder participar do crescimento coletivo também, né? Então, é isso aí. A gente não deve perder tempo. Então, sempre o momento que a gente vive é sempre um momento de aprendizado, seja ele qual for, né? Seja qual tempo for, é sempre um momento de aprendizado. E que a gente possa guardar essas palavras do Emmanuel, né? Principalmente nessa parte que ele fala daqueles que estão chegando lá do outro lado, ou que interrompem a sua vida aqui na Terra para continuar na vida no espaço, né, ou no plano espiritual. Que não importa o interromper ou recomeçar, é sempre bom você experienciar, né? É isso aí. Que a gente busca essa iluminação íntima. A morte a ninguém propiciará passaporte gratuito para a aventura celeste. Nunca promoverá compulsoriamente homens a anjos. Não é a morte que vai te fazer ir para o céu, né? Cada criatura transporá essa aduana. A aduana é a alfândega do espírito, né? É onde você é julgado, né? Onde você é cobrado.
aonde é avaliada a sua bagagem, né? A aduana é isso, né? Como se fosse uma alfândega. Cada criatura transporta essa aduana da eternidade com a exclusiva bagagem do que houver semeado e aprenderá que a ordem, a hierarquia, a paz do trabalho edificante são características imutáveis da lei em toda parte. Ninguém depois do sepulcro gozará de um descanso a que não tenha feito jus, porque o reino do Senhor não vem com aparências externas, né? Essa aí é a mensagem do Emmanuel, lá na introdução do livro Mundo Maior. Então é isso, meus amigos. Eu espero que, de alguma forma, a gente tenha guardado alguma coisa disso aí, né? E que Jesus nos abençoe.